Um outro destaque sobre o Minha Casa Minha Vida agora. O deputado federal pela União Brasil, Fernando Marangoni, relator da MP do Minha Casa Minha Vida, deve incluir no parecer medidas para garantir a melhoria de moradias já existentes no programa. Para falar mais sobre esse assunto, Jovem Pan recebe justamente Fernando Marangoni, ex-secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo, ex-secretário de Habitação de Santo André. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez à programação da Jovem Pan. Bom dia, o prazer é todo nosso em poder estar aqui conversando com vocês sobre esse programa tão importante para o Brasil. Bom, deputado, de que forma é possível acrescentar os imóveis que já foram entregues para sofrerem melhorias? De que forma que isso pode entrar nessa medida provisória? Bom, a gente está trabalhando no texto da medida provisória que vai ser agora apresentado nessa quarta-feira, já foi convocada a reunião da comissão, pretendemos votar o texto na quinta-feira. Enfim, a gente está trabalhando em 3 pilares básicos, né, que são a modernização do programa, então trazendo critérios de sustentabilidade, trazendo critérios de conectividade, enfim, trazer o programa para a nova realidade social que a gente vive, de sustentabilidade ambiental, de conectividade digital. Esse é um dos pilares. O segundo pilar é corrigir erros do passado. A gente viu diversos condomínios sendo construídos longe dos centros urbanos, carentes de infraestrutura, condomínios gigantescos que, com o passar dos anos, as pessoas que foram selecionadas, que necessitavam daquela moradia, não aguentavam viver naqueles condomínios e simplesmente vendiam irregularmente e voltavam para suas áreas de origem. Então, a gente pegar essa curva de aprendizagem e trazer ela para o programa. E terceiro pilar são novas formas de produção. A gente sempre diz que para a gente resolver, para a gente ter efetividade na resolução dos problemas habitacionais do país, que tem um déficit de mais de 6 milhões de famílias sem habitação, a gente precisa ter um cardápio de soluções, né? Então, desde locação social, parceria público-privada, produção direta pelos entes locais, enfim. Então, a gente está trabalhando em cima desses 3 pilares. E as inovações são as melhorias para tratar o déficit qualitativo, ou seja, o Estado, através de todos os seus entes, fazendo a requalificação daqueles imóveis que hoje tem moradias. Esse déficit é 3 vezes maior do que o déficit quantitativo no país. Ou seja, aquela pessoa que tem sua moradia, mas ela está inadequada. Nós fizemos no Estado de São Paulo um programa chamado Viver Melhor, que tratava e trata até hoje em vigor, reformando aquelas moradias, requalificando, ou seja, você gasta muito menos, regulariza aquela moradia, dá dignidade para aquela pessoa ali onde ela está, tirando ela do déficit. E também o retrofit dos imóveis, principalmente aqueles imóveis nas áreas centrais que estão subutilizados, eles precisam ser retrofitados e o programa vai tratar disso, para que a gente traga as famílias de novo para habitar no centro, que tem toda a sua infraestrutura já instalada, próximo ao emprego. Então, essa também é uma inovação que nós vamos buscar trazer aqui no texto. Deputado, na sequência das perguntas dos comentaristas, a gente começa por Amanda Klein. Amanda. Deputado, bom dia. O governo federal já tomou a iniciativa de aumentar o subsídio para as famílias de baixa renda, as famílias conhecidas como da faixa 1, que ganham até R$ 2.640. Esse subsídio aumentou para 95%. E essa faixa 1 do programa foi praticamente abandonada no governo anterior, no governo Bolsonaro. O senhor acha importante focar nessas famílias de mais baixa renda? A medida provisória tem também esse condão, esse objetivo? Qual a estratégia? Como deve ser essa divisão entre as faixas de renda na sua avaliação? Bom dia, Amanda. Sem sombra de dúvida, o objetivo do programa, e a gente vê que a agenda do governo é focar, né, no atendimento a essas famílias de faixa 1. No último governo, a gente não teve uma produção destinada à faixa 1, pelo contrário, a gente teve paralisação de obras do faixa 1, que são financiadas basicamente por 2 fundos, o FAR e o FDS. E a gente tem que olhar que eu acho que esse aumento do subsídio, Amanda, ele faz parte de um contexto que eu digo há muitos anos. Não adianta a gente querer atender as famílias de mais baixa renda e dizer, olha, eu vou te dar uma nova moradia digna, né, mas dar um pacote de contas para ela. Se a gente já parte do princípio que ela ganha uma renda
né? Se ela já está em estado de vulnerabilidade, a moradia da gente, a gente precisa ter acessibilidade para aquisição e condição de custear, porque senão essas famílias se viam em condições insustentáveis de custeio dessa moradia e vendiam essa moradia. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Porque onde ela morava, ela não pagava o condomínio, ela não pagava a prestação, muitas vezes ela não pagava água e luz, e aí ela vem para uma moradia nova na mesma renda, ou seja, ela não teve incremento de renda, mas ela teve um aumento substancial de despesas para o custeio dessa moradia. Então isso era um erro do passado que precisa ser corrigido hoje. Como é que a gente corrige esse erro? Primeiro, o aumento de subsídio, naturalmente, porque aí você vai diminuir o valor da parcela, com critérios de eficiência energética, de tarifa social de energia, coisa que nós vamos tratar aqui na medida provisória para baratear o custo de energia dela e do condomínio. Tem uma inovação que são as fachadas ativas, que a gente vê em outros empreendimentos habitacionais aí no mundo, que trazem sustentabilidade para o condomínio. Então, vários fatores que fazem com que reduzam a parcela da família, reduzam a sua despesa mensal de custeio da moradia e do condomínio, que vão fazer com que essas famílias... E óbvio, a gente já falou um pouquinho antes, os empreendimentos localizados e dotados de infraestrutura. Essa família não adianta a gente deslocar ela para a periferia da cidade, longe do emprego, onde ela vai também gastar mais com o seu transporte, longe de infraestrutura de escola, de CRAS, de posto de saúde, porque a gente vai trazer uma série de outras despesas também que ela não tinha. Então, esse conjunto de fatores que vão fazer com que a gente tenha sucesso no atendimento à faixa 1, que é, de fato, a faixa que mais precisa, porque é a faixa que não tem acesso aos financiamentos de mercado, sejam os financiamentos até dos bancos privados, mas aquele financiamento de mercado feito pelo Fundo de Garantia, que trabalha com regras de mercado. Então, essas famílias não conseguem acessar. Não tem outra maneira delas acessarem sua moradia se não for através desses fundos custeados pelo Tesouro. Deputado Fernando Marangoni, a pergunta agora de Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. A gente vive num país que é muito diverso. A realidade que o senhor tinha em São Paulo não tem absolutamente nada a ver com estados do Norte e Nordeste, talvez até algumas regiões do Sul. Quer dizer, como é que, do ponto de vista de uma lei federal, onde os parâmetros são considerados de maneira uniforme, como é que a gente consegue adaptar isso para que, nas diversas localidades, a realidade daquelas pessoas seja respeitada e que a gente, de fato, tenha uma solução válida para o Brasil inteiro? É possível? Bom dia, Cristiano. A gente entende que é possível, sim, não é uma tarefa simples, A gente tem debatido isso muito nas audiências públicas, ouvimos todas as regiões, ouvimos todos os setores, desde os movimentos de moradia até o setor produtivo, ouvimos a região norte, a região nordeste, a região sul, sudeste, enfim, para que a gente possa, ao máximo, trabalhar essas desigualdades. Nós estamos falando de um programa federal e, obviamente, como você bem colocou, Cristiano, a gente tem que reconhecer as peculiaridades de cada região. Obviamente, a região sudeste, ela é dotada, por exemplo, de muito mais infraestrutura do que a região norte e nordeste. Por isso que eu digo da importância de se ter um cardápio. Então, a gente vai prever, sempre em linhas gerais, essas diversas possibilidades. Um exemplo, que foi uma emenda até que eu tinha feito antes de ser relator, que o programa custeie a infraestrutura não incidente dos empreendimentos, e aquela infraestrutura ao redor. Porque no Norte e Nordeste a gente já tem essa infraestrutura, no Sul e Sudeste a gente já tem essa infraestrutura praticamente implantada. Então, era muito mais fácil você trazer as moradias aqui para o Sudeste, porque você já tinha infraestrutura, do que levá-las para o Norte e Nordeste. Isso é apenas um exemplo. Então, nós vamos traçar todos esses parâmetros, dando possibilidade, e aí vem o papel do Poder Executivo, através do Ministério da Cidade e das suas regulamentações, de trabalhar essas previsões gerais de acordo com as regiões, de acordo com as necessidades de cada um. Tem outro fator que eu tenho conversado muito com o ministro Jade, que é com relação à diferenciação de valores, de pagamento dos valores, por exemplo, do faixa 1. Então, vamos lá. Há previsões de se pagar 10% menos
de se pagar 10% menos na provisão de moradias no Norte e Nordeste. Partindo-se de uma premissa que a terra é mais cara, que o solo é mais caro aqui no Sudeste. Então, teve que pagar mais na moradia porque o solo é mais caro no Sudeste. No entanto, a gente tem que entender que, tá bom, a moradia, o solo é mais caro aqui, porém, a dificuldade logística de produção do Norte e Nordeste é muito maior, né? Então, o preço dos insumos no Norte e Nordeste são muito mais caros aqui da onde eles são produzidos. Enfim, então todo esse equilíbrio, nós vamos deixar na medida provisória todos esses gatilhos prontos para que o Ministério, em suas regulamentações, possa tratar dessas desigualdades. Deputado Fernando Marangoni, que é relator da MP do Minha Casa Minha Vida no Congresso Nacional. Muito obrigado mais uma vez, boa semana, até a próxima. Muito obrigado à Jovem Pan, a todos os telespectadores, estamos sempre à disposição, até a próxima.